A paz de Deus, para a querida Irmandade e os ouvintes que vão me ouvir. Mais um dia que Deus tenha preparado de fazer esse vídeo na casa da serva de Deus e servo de Deus. Aproveitando essa oportunidade, a serva de Deus reclamou nesses dias que passou por um médico e ela está com um caroço no seio e uma enfermidade incurável, que é lúpus. Eu peço à Irmandade que ore a Deus para servas de Deus. Às vezes a gente pede para 10 pessoas, um só lembra de orar, os outros esquecem. Então nós temos que lembrar dos nossos irmãos, orar, clamar a Deus, a misericórdia de Deus, para que Deus faça obra, para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, hoje eu tenho uma obra para contar. No ano atrasado, mês de novembro, eu estava ficando cego e passei um desespero muito grande porque não podia dirigir. Eu precisava do meu carro para me conduzir para o hospital, para um lugar, para outro, que o meu carro é só para essas coisas aí. E também minha esposa. Aí, como eu estava ficando cego, eu fui fazer os exames e aqui está a prova dos exames. Esse aqui é a prova, ó. Esse aqui é a prova dos exames, laudo médico, as lentes que eu não estou usando. Esse ano agora venceu a minha carteira de habilitação, eu fiz a carteira, não precisei de óculos, perdi até o dinheiro que eu dei nessas lentes aqui, e Deus me libertou de um dia para a noite. Deus preparou uma serva de Deus junto ao filho, e Deus usou da serva de Deus e do filho em oração, me apresentaram nas mãos de Deus, e Deus me libertou. No outro dia, levantei da minha cama enxergando como se nunca tivesse nada na minha vida. Então eu quero agradecer a Deus e testificar para a Irmandade que esse Deus opera assim na nossa vida. Ele opera. A fé nossa alcança a misericórdia de Deus. Então nós temos certeza disso daí. Então eu quero agradecer a Deus por essa obra, por esse milagre que Deus fez. Está aqui, ó, o testemunho médico. As lentes estão aqui, ó. Deus seja louvado. Amém. Prezados irmãos, o outro testemunho que eu tenho que testificar para a Irmandade, que eu não posso levar para a sepultura, porque fazem mais de 35 anos desse acontecido na minha vida. Na época, eu gostava de congregar na igreja do Jardim Primavera em Arapongas, e um dia, a igreja muito lotada, nós estávamos congregados. Naquela época, minha filha tinha 3 a 4 anos de idade, e nós estávamos congregados. Na hora da palavra, o porteiro entrou correndo no corredor e falou para o irmão. Nessa época, quem atendia a obra de Deus em Arapongas era o nosso irmão Joaquim, avô do irmão Emerson. O irmão Emerson deve não lembrar isso daí, porque ele era muito novinho, mas a mãe dele deve se lembrar isso daí. Avô do saudoso irmão Joaquim, avô do irmão Emerson. Aí nós estávamos congregados e o irmão entrou correndo e falou para o irmão Joaquim: irmão Joaquim, chegou dois irmãos numa Kombi, a placa de São Paulo, certamente irmãos do ministério. Se o irmão sentir, vamos dar oportunidade para eles? Sim, vamos dar oportunidade. Aí o irmão pediu para a Irmandade que desse uma oportunidade para os irmãos, e eles entraram. O irmão Joaquim perguntou se eles tinham ministério, um deles falou que tinha ministério, que era cooperador, e o outro não falou nada, e Deus deu a graça do irmão Joaquim falar para eles agradecer a Deus algo que eles tinham para agradecer. E o primeiro agradeceu a Deus, uma testemunhança muito bonita, muito importante. E depois o outro, que disse que era cooperador, ele testemunhou. Na testemunhança dele, a igreja pegou fogo. Foi uma maravilha muito grande a testemunhança dele. E na hora que ele estava testemunhando, o Espírito Santo falou no meu coração: esse homem é um lobo devorador. Quando falou assim, eu me assustei, porque a igreja estava manifestada. Eu fiquei muito assustado e fiquei aguardando, esperando o que ia acontecer. Ele sentou após a testemunhança, depois ele levantou na palavra, e na palavra a igreja pegou fogo novamente. Aí aquela voz falou comigo outra vez: esse homem é um lobo devorador. E eu fiquei aguardando, fiquei esperando a igreja pegando fogo, porque a exortação de palavra dele foi muito bonita, foi muito importante.
Então, irmãos, eu quero fazer lembrar aos irmãos que na caminhada que Jesus Cristo caminhava na terra, ele falou para os discípulos: eis que vos ser entregue nas mãos dos algozes e serei morto. Pedro pulou na frente e falou: não, Senhor, como que vai acontecer isso com o Senhor? Eu irei contigo até a morte. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, para que não me sirva de escândalo. Então Satanás estava em Pedro, irmãos. Então por isso que Jesus nos avisou que nos últimos dias entraria no nosso meio falsos profetas, falsos pregadores, falsos doutores, falsos pastores. Então, irmãos, o diabo ele se transforma em anjo de luz, não é só nos pequeninos, ele transforma no anjo de luz, no ancião, no cooperador, no diácono, até na obra da piedade. Viu, irmãos? Isso é para alertar os irmãos, porque os meus olhos contemplaram e se cumpriu aquilo que Deus falou na minha vida. Aí terminou o culto, a igreja pegando fogo. Eu saí para fora com a minha filha, ela era muito pesada na época, tinha 3 ou 4 anos. E fiquei na porta desenchavido, porque eu falei: como que eu posso pensar uma coisa dessa, se a igreja está em fogo espiritual? Como que eu posso pensar isso? Senhor, tem misericórdia de mim. Aí saiu, o povo começou a sair, o irmão Joaquim, que era o cooperador, saiu e perguntou para mim: o irmão não está passando bem, irmão Nelson? Eu falei: tô, irmão. O irmão viu que culto? Eu falei: não, irmão, eu não vi culto nenhum. Eu tenho uma coisa para falar para o irmão. Eu nunca me enganei, o Espírito Santo nunca mentiu para mim. Ele falou para mim que esse homem é um lobo devorador. E isso que o irmão está vendo aí é falta de ensino dos atalaia. O atalaia, quando vê o erro, se ele não tocar a trombeta, o sangue daquele povo está sobre ele. O apóstolo São Paulo nos deu os ensinamentos. Quando vós ajuntais na igreja, um tem salmo, um tem cântico, um tem hino, um fala a língua, faça-se tudo com ordem e com decência. Ele disse assim, que aquele que tivesse língua, que falasse 2 ou 3, e se havesse intérprete, que interpretasse. Se não havesse intérprete, que ficasse calado na igreja e falava entre si Deus. Agora a igreja estava pegando fogo, apoiando a mentira, apoiando uma pregação falsa, satânica e maligna. Então, irmãos, isso eu estou contando faz 35 anos ou mais. Eu estou contando para alertar a Irmandade, aproveitando que Deus abriu uma porta desses YouTube, e a gente está ouvindo muita coisa. Então eu estou aproveitando para falar para a Irmandade ficar esperta com isso daí. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que brilha é prata no meio do nosso povo. Então os irmãos precisam ficar de alerta, porque o espírito maligno opera mais do que o Espírito Santo, porque os homens não vivem em comunhão com Deus, não examinam as Escrituras. Quando examina, não entende quem examinou. O Senhor Jesus nos ensinou a examinar a Escritura e cuidar externa a vida eterna. O que não acontece no nosso meio hoje, espere que venha o pão quentinho do céu, aonde acontece esse desastre na igreja, e o povo de Deus que não entende nada fica comendo. Por isso que hoje nós vemos os urubus voando sobre os ares, em busca de carniça, defamando essa obra, por falta de entendimento e sabedoria dos servos de Deus, que não procuram anunciar a palavra de Deus que o Senhor Jesus ensinou. Examinai as Escrituras e cuidai externela a vida eterna. Vós examinais, mas não entendeis, e pregais errado, e o povo vive errado, as ovelhas vivem errado, uma ovelha sai do rebanho, não vão atrás do rebanho. Então acontecem essas coisas. Aí após 2 dias do acontecimento na igreja, que foi alertado o irmão Joaquim, que era o cooperador, ele passou para o ancião naquele tempo, que era o irmão Antônio Tarifa. Aí ele contou para o irmão Antônio Tarifa aquilo que o Espírito Santo tinha falado para mim. Não é para me engrandecer não, irmãos. É obra de Deus, eu estou contando obra de Deus. É para a honra e glória de Jesus Cristo. Para a honra e glória daqueles que andam na certeza da vida eterna. Aí, passados esses dias, uma serva de Deus, eles estavam vendendo brusa, foi no tempo do frio. Eles estavam vendendo bastante mercadoria, e umas irmãs da piedade, que esse povo procura logo as irmãs da piedade e os diáconos, para poder enganar, para poder tapear. Aí umas irmãs pegou umas brusas e ficou sabendo que ele ia dormir na casa do nosso irmão, que era um irmão muito caridoso, um irmão cheio das coisas de Deus. E aí ela precisava trocar uma das brusas, isso no outro dia. E ela foi na casa do irmão, o irmão falou para ela: não, irmã, ele não dormiu aqui não, porque eu tenho 4 filhas mulher, e ele falou para mim que não ficava bem ele dormir na minha casa. Eu tinha 4 filhas mulher, não ficava bem dele dormir na minha casa, que ele ia para o hotel, que ele não costumava aproveitar dos irmãos.
o bandido, o safado, o instrumento do diabo, ele faz isso daí, irmãos. Aí a irmã falou, me manda uma das filhas do irmão junto comigo no hotel, que eu vou lá para trocar uma blusa. Aí ele falou, vou mandar sim, irmã. Aí foi uma irmãzinha dos 14, 15 anos, junto com ele no hotel. Quando chegou no hotel, ele ia saindo com uma prostituta de dentro do hotel, de braço dado. A irmã nem paz de Deus não falou para ele. Quando ela viu aquilo, ela correu, contou para o cooperador falou para o ancião. Aí passou um dia, passou dois, ele foi numa casa, chamaram ele para orar para uma criança que estava desenganada, era deficiente desde nascença, foi lá, fez um tendel, falou em língua de todo tamanho, de toda maneira, e falou que Deus ia fazer uma grande obra, e o moleque daí poucos meses foi para o cemitério, fez uma grande obra mesmo. Entendeu, irmãos? Grande obra de Deus. Não existe grande obra para Deus. As obras de Deus são uma só, ela é perfeita. Aí, irmãos, passado 2 dias, eu senti de ir na casa do irmão da Obra da Piedade, que eu me dava muito com o esposo dela, ele trabalhava nos fundos da casa dela, eu cheguei lá, na casa dela, saudei a serva de Deus, e ela falou, irmão Nelson, o Vadô, ela chamava o esposo de Vadô, está lá no fundo mexendo com as pedras dele lá, que ele era fabricante de túmulo. Aí eu peguei e falei, ela olhou para mim e falou, irmão Nelson, entra aqui saudar o servo de Deus. Era o tal que estava na casa da irmã esperando o almoço, o belezinha que estava lá. Por isso que os irmãos têm que examinar os espíritos para ver se os espíritos são de Deus. Há muitos espíritos enganadores, aproveitadores do povo de Deus. Aí quando eu olhei na sala, ele estava sentado de uma maneira desagradável, eu chamei ela e falei, irmã Delvira, faz um favor, dá uma olhada na sala, a maneira que esse camarada está sentado, eu vou lá chamar o irmão Salvador, para ele dar um jeito esse cara tem que mandar ele embora daqui. Aí ela pegou, assustou e falou, irmão Nelson do céu, corre lá, chama o Vadô, manda o Vadô vir aqui conversar com esse homem. Aí eu fui lá, chamei o irmão Salvador, ele foi lá e falou para ele, você faz um favor de se retirar, porque eu estou trabalhando lá para o fundo, nós temos um ensinamento que os irmãos não podem estar numa casa onde o esposo da serva de Deus não está. E você sabe desse ensinamento? Aí ele pegou e saiu fora. Daí os irmãos ligaram para São Paulo, e naquele tempo eu não lembro se era o Espina, que era o ancião, qual é que era o ancião daquela época. Aí eles, quando ligaram e contaram desse camarada, ele falou, ponha para fora de Arapongas, ponha para fora que ele é um lobo devorador, já destruiu muitas famílias. Então estou contando essa obra para alertar a irmandade, né? Como eu disse no começo, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Não pode dar confiança em tudo que se vê no púlpito, porque às vezes o irmão está vendo Satanás falando e achando que é o Espírito Santo, porque ele é o enganador, ele é o pai da mentira, ele engana todo mundo. E eu agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém.